ainda que dizem respeito aos atos criminosos. A Polícia Federal prendeu no Rio de Janeiro 2 suspeitos de envolvimento na organização e também financiamento dos atos no último dia 8. A CNN confirmou que uma dessas pessoas financiou os ataques. Pedro Duran é quem vai conversar com a gente. Bem-vindo, Pedro. Bom dia. Oi, Elisa, bom dia. Trocou um Pedro pelo outro, né? A troca não foi muito boa, assim, mas eu espero trazer informações à altura do meu colega Pedro Nogueira, lá de Brasília. Porque aqui no Rio de Janeiro, claro, está acontecendo como em todos os lugares do Brasil, essa operação da Polícia Federal para tentar identificar, prender e responsabilizar aqueles que são responsáveis por terem financiado os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro e também os outros atos que têm algum tipo de relação com aquela invasão dos prédios públicos em Brasília. E uma dessas pessoas é o Roberto Henrique de Souza Júnior. Ele é subtenente do Corpo de Bombeiros aqui do Rio de Janeiro, tinha sido excluído da corporação e foi anistiado, voltou a fazer parte dos bombeiros, uma informação que eu queria trazer aqui para vocês em primeira mão. É importante lembrar que esta pessoa é apontada pela Polícia Federal, como você bem destacou, como sendo um daqueles que tiraram dinheiro do bolso para pagar os atos golpistas. E ele foi preso em Campos dos Goytacazes ontem, aqui no interior do Rio de Janeiro, um alvo dessa operação chamada de Ulisses, em referência a Ulisses Guimarães, que saiu às ruas da cidade do interior do Rio de Janeiro com 3 mandados de prisão. Um foi cumprido ontem e outro teve o cumprimento à noite, porque uma mulher de 48 anos se entregou para a Polícia Federal lá em Campos dos Goytacazes, depois de ter tido expedido contra ela um mandado de prisão. Uma pessoa dessas 3 ainda continua foragida. A polícia também recolheu ontem documentos, celulares, computadores, que devem ajudar na investigação agora, Elisa, no intuito de trazer mais elementos para a Polícia Federal para tentar chegar até essa rede de pessoas que financiaram os atos antidemocráticos. Aí é importante ressaltar que nessa investigação específica de Campos dos Goytacazes, eles não miram apenas o dia 8 de janeiro, a invasão dos prédios em Brasília, mas também 2 outros eventos importantes, o acampamento no quartel-general do Exército aqui no Rio de Janeiro e também o bloqueio de estradas no interior do estado. Elisa. Obrigada, Pedro. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. Então, são 3 frentes, né? A identificação, então, dos criminosos que estavam no último dia 8 e tem um tantão de gente que já está presa. Quem financiou esses atos e quem fez a estratégia, quem teve as ideias, quem é a cabeça, quais são as cabeças dessa organização que culminou num baita crime.